continuidade, eu vou apresentar agora como está estruturado o nosso back-end. Aqui nós temos de maneira bem simples também. No caso, essa parte aqui é só a questão de gerar nossos modelos dentro do banco de dados. Então, essas migrations aqui elas são responsáveis por fazer isso. É tudo feito pelo .NET Framework. Como eu já tinha, ela é um pouco parecida com a implementação que nós temos no front-end. Então aqui começando, a gente tem os modelos que representam o que tem no banco também. Então a migração que gera um modelo no banco baseado sobre essas classes aqui. Então eu tenho aqui a classe paciente e exame. Para cada uma dessas classes eu criei repositories, que é um design pattern também, que então é responsável cada repositório por fazer a comunicação com o banco. Então a gente pega aqui o contexto, o data context, que é esse aqui. A gente pega a opção, a configuração do nosso banco, e a gente consegue comunicar com o banco por esse data context aqui. Então a gente, após a gente ter essa injeção aqui de independência do contexto do banco, a gente criou aqui a opção de criar um exame na base. Então, a gente recebendo uma classe exame, a gente adiciona na base, a gente remove. Mesma coisa que fazer insert ou aqui um delete em SQL. Aqui fazer um select com where by ID. Aqui pelo ID do paciente. Então a gente vai buscar todos os exames por um ID do paciente e não pelo ID do exame. E aqui a gente vai listar, dar um select all. Então isso aqui facilita um pouco porque a gente tira essa questão de ter que fazer no query e faz de um jeito muito mais rápido. Aqui a gente fez a mesma coisa para paciente, fez create, delete e find by CPF, ID ou listar todos, né? Aqui o que eu mostrei para vocês foi a implementação. Normalmente nesse design pattern a gente usa uma interface para deixar esses métodos escritos. Então a gente tem aqui as duas. Então depois desse repositório, quem vai consumir esse repositório vai ser o controller. O controller vai ser o responsável por fazer esse gerenciamento entre o banco de dados e a requisição do front-end. Então a gente tem aqui o exame controller. Então a gente vai bater para qualquer API aqui dentro, vai ser nesse endpoint, a API -exames. Então caso a gente consulte esse endpoint aqui da API com o método get, então a gente vai retornar todos os exames que tem na base. Caso a gente dê um get barra o número de ID, que aqui no caso seria o CPF da pessoa e não o ID do paciente. Não, a gente vai dar aqui na verdade o get exame por ID. Então se a gente passar o ID do exame no final da requisição, ele vai devolver aqui os exames, o primeiro exame com esse ID. Aqui é para a gente criar um exame, então se colocar o endpoint aqui no método post, a gente vai criar esse exame, caso ele já não exista na base. Então a gente tem aqui também a gente retorna aqui um erro caso ele solicite a criação de um exame que tem o mesmo CPF, que não tenha nenhum paciente com CPF cadastrado. Então
isso seria inviável, porque não tem condições de criar um exame que nem tem a pessoa cadastrada em nossa base. Né? Aqui é para deletar um exame pelo seu ID. A gente retorna os erros not found aqui, caso não exista. A gente verifica se ele existe primeiro antes de deletar, né? Então, e aqui a gente pega todos os exames pelo paciente. Então, a gente pega o CPF do paciente, acesso ao repositório, que a gente tem lá uma condição para pegar por CPF, e retorna o resultado dele. Aqui a gente dá um find by paciente, e aí a gente retorna um resultado que é a lista de exames. O paciente controller é basicamente a mesma coisa. A gente tem esse endpoint, a gente tem as operações básicas de pegar, listar todos os pacientes, por exemplo. Caso ele faça uma requisição com CPF no final, a gente vai procurar um paciente, vai retornar um paciente, os dados dele. Aqui é para a gente criar, registrar um paciente na base. Aqui para deletar um paciente na base pelo seu CPF. Até um pouco menor essa parte do paciente, bem simples. Uma coisa que eu esqueci de comentar é essa Unity of Work. Sempre que a gente vai fazer uma alteração aqui dentro do ASP.NET Core, a gente é responsável por commitar ou dar rollback na nossa alteração. Então eu utilizei essa unidade aqui de trabalho que ela é responsável só por fazer isso, por commitar as alterações no banco ou dar rollback. Então aqui, isso aí foi praticamente tudo que nós temos em nosso back-end. Temos aqui também essa classe aqui que é muito importante. No caso, a gente coloca a nossa declaração de controllers, os services que tem. Aqui o nosso banco que a gente está acessando. Então, eu coloquei até um password tranquilo para mostrar, né? A gente só coloca aqui os dados do nosso banco, do MySQL. Aqui a gente coloca os nossos serviços, que no caso seriam os repositórios. Aqui a gente adiciona todos os controllers e a gente colocou essa biblioteca aqui, que é para tratar JSON. A gente estava tendo uns problemas aí em algumas requisições que a gente recebia por causa do JSON, então a gente colocou isso. Aqui a gente adicionou uma configuração de cores para liberar requisição de qualquer localização. Isso aqui foi mais para a gente tirou um pouquinho da segurança da API para liberar geral. No caso de vender isso ou de colocar isso só para alguns clientes, a gente teria que alterar isso. Né? E aqui tem uma configuração de certificado SSL. Então é isso, o nosso back-end. Eu vou partir para a apresentação agora nosso produto final na prática, como é que ficou. Então aqui a gente tem a nossa aplicação rodando localmente. Eu vou fazer um exemplo de cadastro. Né? Então aqui a gente vai fazer o nosso cadastro, vou colocar um nome, Melo, um CPF, pode ser aleatório, 421-830. Vou copiar esse CPF aqui para depois. Aqui eu vou colocar um PIN. A gente colocou uma validação para ser um PIN de 4 números. Aqui eu vou colocar o nosso CEP. E aqui a idade. Então a gente vai se registrar. Vamos ver aqui se deu certo. Então, ó, deu certo, nenhum exame realizado até o momento. Então a gente cadastrou aqui na base, beleza. Eu vou abrir aqui o Postman para solicitar uma requisição. Então a gente vai agora simular
como se um laboratório fizesse um pedido, tivesse um exame realizado desse paciente na base deles, e ele vai postar ele na nossa base, no nosso serviço de integração. Vou usar o Postman aqui para simular esse pedido. Então a gente vai pegar aqui, criar um exame. Aqui eu vou alterar o CPF só no corpo da mensagem e vou enviar. Então aqui deu status criado 201. Então eu vou só olhar aqui, ó. Então agora caiu um exame realizado, conforme eu tinha colocado lá, e o dashboard apareceu. Então aqui é o perfil lipídico e o hemograma completo. Então basicamente o funcionamento dele é isso. Quando começar a ter novas requisições, novos exames aqui, ele vai se alterando e vai começar a aparecer um do lado do outro aqui, né? E aí vai aumentando. Então vai dar uma possibilidade da pessoa enxergar melhor. Aqui tem o verde, caso ele esteja dentro dos padrões. Aqui esse campo aqui está dentro dos padrões aqui. Então ele está verde. Aqui ele está fora dos padrões e está vermelho. Que é uma forma também de identificar melhor. E aí aqui tem os exames. Eu mandei duas requisições iguais, por isso que está os dados repetidos aqui. E aí tem aqui a opção de fazer o logout. Aí vai para a tela de início. Então é isso o funcionamento do projeto final, do nosso produto final. Muito obrigado.